Oiê, meu nome é Rafaela, sou estudante de medicina da UFMG e por aqui eu compartilho minha rotina com vocês. Bom, tô no 10º período, já cansei de falar com vocês, tô no 5º ano de faculdade e aqui no YouTube eu tenho compartilhado um pouquinho sobre como tem sido a minha preparação para residência. Eu acho que vou prestar cirurgia geral, não sei se já contei por aqui, mas eu sempre conto lá pelo meu Instagram, que é rafab.med. E uma das coisas que eu já compartilhei com vocês é que eu comecei a fazer cursinho pra me preparar para as provas nesse ano, né? Eu comecei no 5º ano. E deixando bem claro, gente, que não tem uma regra quanto a isso. Tem gente que faz 2 anos de cursinho, né? No 5º e no 6º. Tem gente que faz só no 6º. Tem gente que acaba fazendo cursinho depois da faculdade, né? Depois que se forma. Mas enfim, o que eu posso falar é da minha experiência. Como que eu decidi por ela. Já tem vídeo aqui no canal, eu fiz lá no início do ano, contando por que eu achava que eu queria fazer, né? No 5º e no 6º ano, como que eu tomei essa decisão. E agora, chegando no final do ano, né, a gente já tá aí caminhando pro final de setembro, inclusive já tem provas chegando. Vou prestar algumas de treineiro, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, minhas provas mesmo são no ano que vem. Eu queria trazer um feedback do que eu achei de ter começado a estudar no 5º ano, né? Como eu já disse, tô fazendo o cursinho do Med Grupo. Então eu tô fazendo o Med Curso esse ano e pretendo fazer no ano que vem o Med. E vou falar aqui que eu achei até agora. A primeira coisa é sobre essa questão de conciliar com o internato. Já contei pra vocês que o cursinho do Med Grupo, ele funciona de forma presencial. A gente tem um aplicativo com todas as aulas gravadas, mas a gente tem um cronograma fixo, né? Porque a gente tem essas aulas presenciais e as aulas que estão lá no online, que a gente tem acesso depois, elas também seguem esse cronograma. Elas vão sendo liberadas conforme o nosso cronograma presencial é liberado. Então acaba que a gente tem que estudar aquelas matérias que a gente tá tendo no cursinho e muitas vezes isso não vai bater com o internato. E assim, gente, eu já contei também pra vocês que eu tinha certeza que eu queria fazer médico curso por tudo que eu já tinha ouvido falar bem de médicos que já fizeram e foram aprovados na residência. Então, assim, isso nem entrou numa pauta pra mim, tipo, eu não vou querer fazer porque não vai bater com o internato. Não, eu sabia que eu ia conciliar. E assim, foi muito bom eu ter começado o cursinho no 5º ano, justamente para aprender a conciliar os meus estudos do cursinho com os meus estudos da faculdade. Alguns momentos do ano foi ótimo, assim, porque bateu certinho com o que eu tava vendo. Em outros momentos também foi legal que, por exemplo, o meu segundo internato do ano foi de clínica médica. O meu primeiro foi de pediatria. E o ano de cursinho já tinha começado. Então, quando eu cheguei no meu internato de clínica, eu já tinha visto vários assuntos no cursinho daquela parte, né? Eu estudei muito já gastro, nefro, a gente já tinha tido algumas matérias. E foi legal pra chegar e já ter visto aquilo, já ter dado uma estudada maior. Eu acho que isso foi um ponto muito legal também. Então, assim, acaba que a gente repete também as matérias, né? Ajuda até pra revisar, porque a gente vê uma hora no cursinho, uma hora na faculdade. Muitas vezes a gente consegue, por já ter tido no cursinho, voltar ali naquela matéria, usar as aulas que ficam no aplicativo. Então, isso tem sido um fator legal. Mas, com certeza, é uma coisa que eu tive que aprender a conciliar. Então, a minha jornada de estudo acaba sendo dividida entre faculdade, quando eu tenho provas. É lógico que, como eu falei, às vezes eu uso o material do cursinho e tudo mais pra me auxiliar, mas acaba que eu tenho um cronograma ali de provas que eu preciso estudar pra elas e um outro cronograma do cursinho que eu preciso seguir semanalmente, com as questões, com as aulas. Então, assim, isso é uma coisa que demanda uma adaptação. Então, eu acho que foi muito bom fazer o 5º ano, justamente pra me adaptar, pra chegar no 6º ano já sabendo exatamente o que eu vou fazer. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? E isso em vários aspectos. Adaptar a questão do tempo, né? Quanto tempo que eu tenho que direcionar. Eu já aprendi o que funciona e o que não funciona pra mim. Outra coisa que eu acho que a gente adapta muito bem também são os métodos de estudo. Então, assim, esse ano eu estudei de formas diferentes e eu vi o que funciona mais, o que funciona menos, o que me faz lembrar mais, qual forma de revisar eu achei melhor. Então, isso também eu acho que é muito legal a gente ter o 5º ano sem aquela pressão de, as provas são esse ano, pra gente testar, chegar numa fórmula final de tipo, é assim que funciona pra mim, dessa forma eu vou melhor, dessa forma eu aprendo mais, pra no 6º ano, igual eu falei, a gente já chegar sabendo o passo a passo, tudo aquilo que a gente vai fazer. Acho que isso faz muita diferença. Então, essa questão, assim, de usar o 5º ano pra me adaptar, pra pegar o ritmo, pra ver como que eu estudo, foi muito bom pra eu chegar no ano que vem já com tudo nos trinks. Uma outra coisa que eu acho que foi muito legal também é a questão da gente construir uma base teórica. É lógico que a gente já traz muita bagagem da faculdade, mas assim, quando a gente chega no cursinho, a gente vê que tem muita matéria nova, muita matéria que às vezes a gente já esqueceu. Muitas vezes a gente aprendeu na faculdade com viés, né, diferente do aquele viés cobrado na prova. Então, assim, eu acho que usar o 5º ano para fazer muito bem essa base teórica sólida, às vezes usar ali uma técnica de estudo até um pouco menos ativa, né, voltar mesmo na teoria, não ficar só em questão, por mais que eu tenha feito muita questão,
e saiba da importância disso, eu acho que foi legal ter o quinto ano para montar essa base sólida teórica, para chegar no sexto ano e aí sim fritar nas questões, tipo, pegar muita prova antiga e fazer todo aquele passo a passo que a gente sabe que muitas vezes é o que funciona ali pra te aprovar mesmo. Então, assim, é muito legal a gente ter o quinto ano sem ter essa fritação mesmo na cabeça de, tipo, ai, minhas provas são esse ano, aquela ansiedade, fazer 1 milhão de provas antigas, 1 milhão de questões. Não, dá pra acalmar e realmente aprender. E eu acho que isso vai além das provas de residência, sabe? Eu sinto que esse ano, por conta do Medicurso, foi um ano que eu cresci muito de base teórica de medicina. É lógico que a faculdade, ela vai te proporcionar coisas que nenhum cursinho vai te proporcionar, que é a prática médica, que é o desenvolvimento de raciocínio clínico, a prática, né? É o que importa também. Mas assim, eu senti que o Medicurso, muitas vezes esse ano, ele sistematizou, sabe, na minha cabeça, coisas que eu já sabia, mas que estavam meio perdidos, conceitos soltos, assuntos não tão bem delimitados, e o Medicurso conseguiu sistematizar isso na minha cabeça, deixar de uma forma mais clara, explicar pontos da teoria que muitas vezes eu nunca tinha entendido mesmo a fundo. Então acho que foi muito legal usar esse quinto ano realmente para aprender um pouco mais de medicina do que só, tipo, aprender medicina pra prova, sabe? E eu acho que é uma coisa que às vezes no sexto ano, com o nervosismo que as provas estão chegando, muitas vezes a gente não consegue ter esse espaço para fazer isso, né? Então, assim, eu acho que foi muito assertivo ter começado o meu cursinho no quinto ano, e eu acho que, inclusive, essa é a estratégia do Medgrupo, sabe? Eles trazem o Medcurso pra te trazer essa base teórica consolidada, preencher suas lacunas de conhecimento, e no sexto ano, com o Med, aí sim, vir com foco total pra prova e te ensinar ali a resolver questão, a destrinchar um caso clínico. As próprias aulas são feitas nesse modelo, né, em cima de casos clínicos, e dali a gente vai tirando diagnósticos diferenciais. Então, assim, eu acho que esse propósito do Medgrupo de dividir em 2 anos tem um porquê, e antes eu vim dar a minha opinião, né, sem antes ter feito lá no início do ano, e hoje eu tô aqui confirmando e adicionando. Eu vi coisas além que foram positivas, além do que eles já prometem. Eu vi outras coisas como essa que eu acabei de falar, né, de realmente te ensinar a medicina, sabe? Que eu acho que às vezes ali na correria do sexto ano, muitas vezes a gente não aproveitaria tão bem. Então, assim, minha experiência fazendo 2 anos de cursinho ainda não terminou esse ano, né? Ainda falta aí um trimestre, mas eu acho que já deu pra ver que foi uma decisão muito assertiva. E se eu posso te dar um conselho, se você tem condição de fazer 2 anos de cursinho, eu acho que vale muito, muito a pena. Enfim, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, como eu disse, e eu compartilho minha rotina lá no Instagram também, rafab.med. Por lá eu sempre compartilho essa parte também de preparação pra residência. Vai ser um prazer ter vocês por lá também.